Fala aí, galera que assiste o Valor em Ação, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar de uma empresa aí que tá todo mundo querendo saber se vale a pena investir, se não vale. A gente vai falar aqui de Via Varejo. É a nova Magalu ou não é? Infelizmente essa é uma pergunta muito difícil de responder, mas se você ficar nesse vídeo até o final, você vai saber muita coisa que envolve essa empresa, quais são as perspectivas dela para o futuro, o que pode acontecer, qual que é o momento que a empresa está passando, enfim, é só você ficar nesse vídeo até o final e deixar seu like aí, beleza? Depois da vinheta mais linda do Brasil. Fala, senhoras e senhores, Badu Vieira que vos fala aqui, The Relatório is on the table aqui do lado, I'm still learning a fazer vídeo no YouTube, eu peço desculpa. E antes da gente começar a falar aqui da Via Varejo, que eu tô com esse relatório aqui lindo na minha mão, eu peço que você, pelo amor de Deus, deixe o like aí e se inscreva no canal para você não perder os próximos vídeos, tá bom? E pra gente não perder o costume, não custa nada aqui eu te lembrar que este vídeo não é recomendação de compra nem de venda de nenhum ativo, belezinha? Então vamos falar de Via Varejo, né? Eu estou com este relatório aqui maravilhoso, não sei se vai dar para vocês verem aí, todo rabiscado, que ele é da Suno, a melhor casa de análise do Brasil, quiçá do mundo e dos planetas e das galáxias. Diz a lenda aí que os investimentos difíceis, eles analisam na hora. Os impossíveis demoram um pouquinho, mas se você tiver paciência, eles analisam também. E para falar de Via Varejo aqui, a gente precisa contar um pouco a história da empresa. Como o próprio nome já diz, ela é uma empresa aí do setor de varejo que surgiu aí da junção, da fusão de duas empresas que já eram conhecidas, né? A Casas Bahia e Ponto Frio. Então, para entender da Via Varejo, a gente precisa entender um pouco dessas duas empresas aí, da história dessas duas empresas que se uniram para formar a Via Varejo. O Ponto Frio começou em 1950 lá no Rio de Janeiro e entre 1990 e os anos 2000 ali, eles se expandiram aí pelo país, principalmente adquirindo aí outras empresas do segmento de varejo, crescendo por aquisição. Já em 1996, para você ter uma ideia, o Ponto Frio já tinha um sistema aí de vendas à distância, já tinha um site, nada parecido com o que a gente vê hoje aí, mas eles já tinham um sistema e hoje eles têm mais de 200 lojas aí espalhadas pelas regiões sul, sudeste e centro-oeste do nosso amado país. Já a história das Casas Bahia, ela começa em 1952 com o Samuel Klein vendendo de porta em porta aí suas mercadorias na cidade de São Caetano do Sul, no estado de São Paulo. Só posteriormente é que ele abriu a primeira loja e tem esse nome aí, não porque foi um baiano que abriu, muito pelo contrário. O nome Casas Bahia é porque a maioria dos clientes dele no começo eram imigrantes vindos da região Nordeste, principalmente do estado da Bahia. Só em 1964 eles começaram a vender eletrodomésticos nas lojas, em 1970 já tinham 7 filiais e hoje tem mais de 850 lojas aí, a Casas Bahia, em aproximadamente 20 estados brasileiros, se eu não me engano, acho que são 20 estados. Uma coisa interessante que vale a pena a gente mencionar aqui é que em 2019, no ano passado, o controle da empresa mudou, controle acionário. Então, o controlador da empresa, que era o grupo Pão de Açúcar, se desfez aí da posição que tinha e o controle passou a ser novamente da família Klein. Então, o grupo Pão de Açúcar não é mais controlador da Via Varejo. E quando uma empresa tem uma mudança no controle, é sempre interessante que quem investe ou quem está pensando em investir ficar de olho nisso aí, porque um controle novo ele pode vir com outras estratégias, com uma nova política de gestão e etc. Então é sempre bom ficar de olho nessas coisas aí. Então eu achei legal mencionar isso daqui, inclusive tá no relatório. Se você quiser ter acesso, é só você clicar no link na descrição do vídeo aqui, baixa o relatório completo da Suno gratuitamente. E agora a gente vai falar da receita da empresa, quais são as origens, como que a Via Varejo ganha dinheiro aí. Se você estava achando aí na sua cabecinha de espertinho que a maior parte da receita da empresa vinha da venda das mercadorias, da venda dos produtos aí nas lojas, saiba que você realmente está certo. Mais de 88% da receita
da empresa realmente vem aí das vendas das mercadorias, dos produtos. Porém, não é só assim que a Via Varejo ganha dinheiro. A gente tem também, mais de 1,4% vem dos serviços de frete e montagem, 3,82% de serviços, 5,83% de crediário e cartões e 88,9%, como a gente havia falado, vem de vendas aí de mercadorias, de produtos. E quando você olha aí o desempenho da receita, a origem dessa receita aí, analisando aí os canais de vendas, né, lojas físicas e online, você vê que mais de 83% da receita vem de lojas físicas e o restante, 16,4%, vem aí do varejo online, dos sistemas online da empresa, das plataformas, dos aplicativos. Então a empresa ainda tem pouca parte da receita vindo aí dos canais online, do segmento online, diferente da principal concorrente aí, a Magazine Luiza, que tem 48% das vendas vindo aí do online, do digital. E é claro que a empresa sofre com isso, com a maioria das lojas fechadas, com essa situação que a gente está vivendo aí da pandemia, mas a gente vai ver mais pra frente aqui no vídeo que ela teve até um resultado bem legal, mesmo enfrentando um cenário adverso. Hoje a Via Varejo tem mais de 1.070 lojas, principalmente aí na região sudeste e centro-oeste do país. Depois ela tem uma concentração também razoável na região nordeste e sul, e praticamente nada, muito pouco na região norte. Em relação ao segmento online, a gente já falou, a empresa ela tem pouca receita vinda aí de vendas online, diferente da sua principal concorrente, que é a Magazine Luiza, que tem mais de 45% das vendas, né, advindas aí do varejo online, de vendas online. Então o pulo do gato é justamente isso. A empresa, a Via Varejo, ela está fazendo investimentos aí para conseguir aumentar esse alcance, esse número de vendas aí de forma online. Esse que eu acho que é a grande sacada da empresa, essa que eu acho que é a grande sacada. Porque ela está investindo nisso e se isso der certo, talvez o caso da empresa, o investimento na Via Varejo seja bem sucedido. Na verdade, a empresa se trata aí de um caso de turnaround. Ela está passando aí por uma situação difícil, ela tem um histórico difícil, mas esses investimentos aí no mercado, no varejo online, é que podem dar fôlego para a empresa e fazer com que ela se traduza em um bom investimento para quem investir nela agora. Por isso que você tem que ter muito cuidado ao investir. Quem investe em Via Varejo, como a gente vai ver aqui, não está investindo por causa dos ótimos, dos lindos resultados que ela vem tendo, tá apostando justamente nesse turnaround aí da empresa. E um dos destaques nessa estratégia da empresa aí é justamente o aumento da base de usuários dos aplicativos, a base de usuários aí das plataformas online da empresa. Em 2019, em janeiro, ela tinha aí aproximadamente 1,44 milhão de usuários ativos, e isso cresceu exponencialmente aí. No primeiro mês de 2020, esse número já era maior do que 7 milhões de usuários ativos. Esse crescimento foi principalmente por causa da Black Friday da empresa em novembro do ano passado, que eu não sei se vocês lembram, mas que foi muito bem sucedida. A Black Friday da Via Varejo realmente foi um sucesso, um estouro de vendas. E agora a gente vai para os resultados da empresa aqui. Quando a gente olha para o histórico de resultados da Via Varejo, a gente não tem aí uma coisa muito boa para a gente ver. Principalmente quando a gente fala de crescimento de receita, a empresa ela teve aí um crescimento de receita de 2010 até 2019 de mais ou menos 2,5% ao ano, o que é um crescimento baixo de receita. Em 2011 ela tinha receita líquida na casa dos 21 bilhões e em 2019 ela teve uma receita operacional líquida na casa dos 25,65 bilhões. Quando você olha para a margem bruta da empresa, você vê que ela também se deteriorou um pouco ali nos últimos anos. Só para você ter uma ideia, deixa eu dar uma olhada aqui no relatório. Ela saiu de 33,83% em 2017 para 28,16% em 2019. Outro fator que chama muita atenção também é justamente o lucro líquido da empresa, que não tem nada de consistência se você for olhar aí os resultados dos últimos trimestres, dos últimos anos. Muita inconsistência no lucro líquido, inclusive a Via Varejo aí vem de vários trimestres de prejuízo. No primeiro trimestre de 2020, por incrível que pareça, ela conseguiu ter lucro depois de vários trimestres no prejuízo, o que é um ponto muito positivo, principalmente se a gente for analisar aí que a gente está vivendo essa crise com as lojas fechadas e a empresa mesmo assim
conseguiu sair do prejuízo e ter lucro nesse trimestre depois de vários trimestres no prejuízo. Para você ter uma ideia, aí ela fechou 2019 com um prejuízo de mais de 1,43 bilhão de reais. Em relação ao endividamento da empresa, quando a gente olha aí para um dos principais indicadores que a gente analisa na hora de avaliar o endividamento, que é justamente a dívida líquida dividido pelo EBITDA, a gente vê que a empresa tinha um histórico aí de ter esse indicador na casa de 2, 3 vezes ali, às vezes um pouco mais, mas no final do quarto trimestre aí, no final do ano passado, no último trimestre de 2019, esse indicador foi quase lá para casa dos 10, ou seja, um aumento na dívida líquida da empresa significativo, que fez com que o endividamento aí saltasse aos olhos, acendesse a luz de alerta aí do mercado. Isso aconteceu principalmente por causa da diminuição de caixa que a empresa teve, ou seja, a dívida líquida nada mais é do que a dívida bruta menos o caixa. Então, se o caixa diminui, consequentemente, a dívida líquida vai aumentar por causa que não tem mais o que ser tirado da dívida bruta aqui para que a dívida líquida fique baixa. Então, esse indicador aí, a dívida líquida em relação ao EBITDA, ele foi lá para quase 10 vezes, que é muito maior do que a média dos últimos anos aí, dos últimos trimestres da empresa. E como eu falei, isso se deve muito aí à redução do caixa da empresa, que era de 5,58 bilhões em 2015 e foi para 1,36 bilhão em 2019. Redução do caixa aumenta a dívida líquida. Um ponto positivo aqui, como eu falei, é que a empresa teve um lucro líquido aí no primeiro trimestre de 2020, mesmo com a gente vivendo esse cenário aí, de mais de 13 milhões de reais, revertendo aí o prejuízo que ela teve de mais de 50 milhões no primeiro trimestre de 2019. Isso aqui é muito positivo, tá? Principalmente porque a empresa atingiu 70% do orçamento previsto, da meta, né? Mesmo com aproximadamente 80% das lojas físicas fechadas. A receita bruta da companhia teve um leve aumento aí de aproximadamente 1%, 7,4 bilhões de receita bruta. Desses 7,4, 5,7 vieram de receitas aí das lojas físicas e 1,7 bilhão do segmento online, o que é muito bom. A empresa teve um aumento significativo nas vendas online, 48,6% de aumento das lojas online, de aumento das vendas das lojas online, e as vendas por lojas físicas caíram 7,1%. Como eu havia mencionado, a companhia também viu aí um forte crescimento na base de usuários dos seus aplicativos. Em junho de 2019, ela tinha 1,5 milhão de usuários e em abril de 2020 esse número alcançou aí 11,2 milhões de usuários nos aplicativos da Via Varejo. A posição em caixa da empresa também aumentou. Hoje ela tem aí 2,3 bilhões em caixa, é um aumento em relação ao quarto trimestre de 2019, em relação ao que ela divulgou no quarto trimestre de 2019, o que é legal aí para que a empresa atravesse esse momento de crise aí. Entretanto, aí o caixa líquido da empresa, incluindo os recebíveis não descontados no primeiro trimestre de 2020, é só de 828 milhões, o que é menor do que o que ela tinha no primeiro trimestre de 2019. E bom, a minha conclusão com relação a esse resultado aqui é que não se investe em Via Varejo baseado no seu lindo histórico aí dos últimos anos, dos últimos trimestres. Como a gente pôde perceber, ela não tem esse lindo histórico de resultados. Quem investe na Via Varejo investe na possível estratégia de sucesso da empresa nesse turnaround aí que ela está passando. A empresa ela está passando por um momento difícil e quem olha para a Via Varejo hoje e encara como uma boa possibilidade de investimento, acredita que a empresa vai conseguir superar isso daí e que futuramente vai vir a ser aí um bom investimento, vai voltar a ser uma empresa que tem bastante lucro, inclusive apostando que a empresa consiga desenhar e desenvolver uma estratégia parecida com a que a Magazine Luiza fez. E o que a gente vê é que a empresa está realmente fazendo isso, ela está investindo bastante e está querendo realmente crescer no segmento online. E é justamente isso que ela tem que fazer mesmo. Inclusive, boa parte aí da diminuição desse caixa dela foi fazendo investimentos, foi para fazer investimentos, principalmente também nesse segmento. Então eu acho assim, vai dar certo isso aí? A empresa vai conseguir ser bem sucedida nessa estratégia? Não dá para cravar. Se desse para saber se isso aí vai dar certo, se a Via Varejo vai conseguir
realizar com sucesso esse turnaround aí, as cotações já estavam lá em cima. Então, quanto mais as coisas forem acontecendo aí para a empresa, quanto mais as coisas forem dando certo, inclusive eu torço para dar certo, porque é uma empresa do Brasil aqui, eu torço para as empresas irem para frente. Mas quanto mais isso for dando certo, mais confiante o mercado vai ficar de investir na empresa e menos vai ser o prêmio, menor vai ser o prêmio. Então, quem acredita na empresa agora, é óbvio que isso aqui não é recomendação de compra nem de venda, tá? De jeito nenhum. Mas quanto mais o risco vai diminuindo, menor vai ficando o prêmio. Caso a gente invista nela agora e a empresa não consiga realizar aí com sucesso esse turnaround, essa estratégia aí de dar a volta por cima, podemos dizer, a gente corre o risco de perder dinheiro nela também. É tudo uma questão aí de você saber ponderar o risco e o retorno. Eu particularmente não gosto de empresas de varejo, eu não acho que seja um setor interessante para que eu invista o meu dinheiro, até porque eu não tenho muito conhecimento desse setor aí. É um setor que as margens são muito baixas e a gente vê também ali que uma variaçãozinha pequena para cima na margem já causa um impacto muito grande no lucro líquido da empresa, tanto para cima quanto para baixo, né? Mas no momento eu acho que tem oportunidades melhores na bolsa em outros segmentos, em outros setores. Então assim, essa é a minha opinião, mas pode não ser a sua. E se você quiser saber a opinião da Suno, não esquece de baixar o relatório deles aqui, que você vai saber o que eles acham da Via Varejo, o relatório completo com muito mais informações do que eu passei nesse vídeo aqui. Beleza? Esse foi o vídeo sobre Via Varejo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu pequenino like aqui, se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos e me acompanha lá no Instagram para você ter acesso aí aos bastidores aqui do canal. Beleza? Um abraço, um beijo no coração, a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu!